Olá, pessoal, meus queridos, queridas, vamos direto ao ponto, que eu não gosto de enrolação. Então, este áudio, esse mini podcast aqui, é para trazer as informações sobre mudanças nos nomes de alguns compostos da Aqua. Então, existiam alguns compostos que todas as vezes as pessoas se confundiam. Todo mundo, quase que 100% das pessoas, né? Vamos por aí, 98% das pessoas, de terapeuta, de clientes, enfim, não conseguia entender e nem decorar os nomes dos Prévia-Lunas, dos Bela-Lunas, e tem mais 3 aqui que eu acho que os nomes também, eles não estavam fidedignos aos benefícios dos compostos. Então, vamos começar já aqui com vocês e dizer que esses compostos, nós ainda temos eles na Farmácia Vida Vida, em Campo Grande, e na Florescência, no Rio de Janeiro, alguns deles ainda em 60 ml. Nós tivemos uma grande mudança esse ano para poder nos adequar ao mercado, porque a Aqua vinha segurando o preço dos compostos há mais de 3 anos. Então nós fizemos agora uma grande mudança, inclusive para conseguir continuar no mercado, para conseguir continuar atendendo as pessoas que se beneficiam grandemente dos compostos, como sempre eu tenho os feedbacks. Então vamos lá, pessoal, vamos começar com Prévia-Luna. Então nós temos o Prévia-Luna 1, que mudou de nome. Então, Prévia-Luna 1 agora se chama Solitude. Por que ele se chama Solitude? Porque ele traz maturidade, ele traz o bem-estar de estar na solitude e estar bem. Ele é regido pelo eremita, um ancião. Então, desperta dentro de nós a maturidade, o ancião e a anciã dentro de nós. Então, quando a gente tem essa maturidade, a gente consegue um lastro muito grande de entendimento sobre as coisas. E muitas vezes a gente está sofrendo por falta de maturidade, né? Muitas vezes eu observo isso. Então, em pessoas que vocês possam observar, ou em períodos nossos, né? Em momentos que nós conseguimos nos observar bem e entender que está faltando maturidade mesmo, está faltando maturidade, né? Então, o Solitude agora, chamado Solitude, ele pode ajudar enormemente aquelas pessoas que têm muita dificuldade em crescer, em olhar as situações de uma maneira madura. E muitas vezes a gente pode ter esse tipo de personalidade ou esse tipo de sentimento e sensação em pessoas muito maduras em outros assuntos. Por exemplo, a gente pode ter uma pessoa, um homem ou uma mulher muito maduro em relação a trabalho, ao profissional, ser muito responsável, ser muito maduro profissionalmente, mas emocionalmente pode ser que essa pessoa seja imatura. Então, no lidar com as emoções, no lidar com o outro, nas questões emocionais, nas questões do dia a dia, pode ser que esteja faltando maturidade. E aí vai da nossa auto-observação, né? E no caso dos terapeutas, identificar minuciosamente o que está acontecendo. Então, solitude vem para trazer essa maturidade para que a gente possa entender muito bem as situações e, como um ancião ou uma anciã, com a paz de espírito do ancião, de uma anciã, poder resolver essas questões. Então, solitude agora, o Prévia-Luna 1 agora é Solitude. Então, vamos gravar o segundo nome já, para a gente já identificar melhor, né, as suas funções, seus benefícios. Prévia-Luna 2, o nome dele agora é Travessia. Por que Travessia? Pensem em uma travessia muito difícil.
Pensem em momentos da nossa vida onde nós estamos realmente atravessando crises ou momentos muito, muito difíceis, ou momentos desesperadores, travessias difíceis, tá? Então, esse composto, ele tem a capacidade de trazer rapidamente a conexão do chakra básico com a terra, de equilibrar o chakra básico, porque uma das coisas que nos tira da nossa, do nosso eixo é a desconexão com a terra. Então, em surtos, em desesperos, a gente geralmente se desconecta do chão, da terra. Momentos desesperadores, aqueles momentos que a gente realmente não sabe o que fazer. A ansiedade está no talo, está muito alta, está muito grande, a gente não sabe o que fazer. Prévia Luna 2 antigo, agora se chama travessia. Então, eu estou passando por uma travessia difícil? Estou. Só tem um caso que a gente precisa analisar na travessia, que nós vamos substituí-lo pelo save, pelo Aqua Save. Qual é este caso? Prestem bem atenção, só nesse caso que o travessia ele vai ser substituído pelo Aqua Save. No caso de quando criança não foi cuidado ou cuidada. Cuidados básicos, tá? Cuidados básicos. Se faltou cuidados básicos, principalmente se a mãe não estava presente, tá? Cuidados básicos. Aí nós vamos substituir o travessia num caso de desespero, agora na fase adulta. Estou passando por um desespero na fase adulta. Alguém está passando. Eu vou analisar. Eu tive cuidados básicos na minha primeira infância, na minha infância? Tive, então vou tomar o travessia. Vai fazer bem. Vai rapidamente, vai melhorar a ansiedade. Não tive, ou alguém não teve, então nós vamos passar por a Aqua Save, porque aí o Aqua Save vai trazer esse cuidado mais rápido que o travessia, e aí também vai conseguir vai conseguir trazer o mesmo efeito, ok? Então, vamos continuar aqui. Prévia Luna 3, nós vamos substituímos o Prévia Luna 3 pela soberania interna. Soberania interna, o nome, né? Por que esse nome, soberania interna? O nome já traz muita informação. A gente usa muito soberania interna em caso do machismo estruturado. Isso tanto em homens como em mulheres. Então, casos de mulheres que estão sofrendo com esse machismo estruturado, tanto o terapeuta quanto o cliente, ou o terapeuta precisa identificar, ou a própria pessoa que está tomando também precisa identificar isso. Muitas vezes as pessoas não identificam, às vezes elas não têm condição de identificar, mas o que é? O que é perder a soberania interna, né? Então é fácil fazer essa pergunta, peraí, eu tenho soberania interna, eu consigo fazer tudo o que eu quero fazer, eu faço tudo o que eu quero fazer, tá tudo bem, né? Enfim, então soberania interna geralmente é usada por mulheres onde elas estão submetidas ao machismo estruturado, ou dentro de um sistema familiar todo, ou dentro de um casamento, né? Geralmente a mulher que está num casamento, que está sofrendo com esse machismo estruturado, ela já tem isso na estrutura familiar também, e ela tem dentro dela. Então eu costumo dizer o seguinte: dentro dela existe o machismo estruturado, que ela nem percebe, ela está combatendo demais isso, e está tendo um ataque muito grande desse machismo estruturado no externo. Então experimentem fazer isso, Muitas vezes eu toco nesse assunto e tem muitas pessoas e tem muitos grupos que às vezes torcem o nariz, ou experimente fazer isso. Porque a questão é que o machismo estruturado, ele é uma coisa de campo inconsciente, de muito e muito tempo.
já na nossa vida, são assim, séculos de machismo estruturado. Então, o nosso DNA ainda guarda isso. Quando a gente consegue trazer essa soberania interna dentro de nós, então você vai se colocar. E muitas vezes as questões vão ser resolvidas simplesmente pela troca de frequência. Então a gente começa a trocar a nossa frequência interna, o mundo externo começa a responder também, tá? Soberania interna, então é isso. É poder seguir o meu caminho, poder tomar as minhas decisões, poder acatar o feminino sagrado dentro de mim. E eu falo isso também para os homens, tá? Um exemplo clássico de famílias, por exemplo, o marido é extremamente machista e ciumento. Então, eu já tive casos de tratar esse homem, primeiro com Materna Luna 2, porque ele vai começar com Materna Luna 2 a nutrir os vazios que ele tem de feminino dentro dele, né? Ou de feminino que foi opressor com ele, ou de uma falta do feminino, enfim. E ele começando a nutrir esse feminino dentro dele, ele vai se acalmando. E aí a esposa ou a mulher, ela pode entrar com soberania interna. Então é uma boa dupla também para se fazer, se vocês quiserem aí uma dica de protocolo, tá? Eu tô falando isso, é lógico que sempre vão ter casos e casos, a gente também tem que respeitar a individualidade sempre. Se eu tô falando isso daqui e de repente você fala, mas não é assim, não foi assim que aconteceu, ok, tá? Se quiser me manda o caso, a gente analisa, não tem problema, eu sempre tô aberta pra gente discutir, pra gente descobrir coisas novas e criar novos caminhos se for necessário também. Então, soberania interna, o nome já diz, aquelas mulheres também que estão, ou homens também que estão ali sem saber o que fazer, sem tomar um caminho na vida. Sabe quando também você trabalha e de repente você tem, para você manter o que você conquistou, você tem que continuar trabalhando, fazendo as coisas. Então, existe casos onde a falta de respeito e de honra com o feminino dentro de si, dentro do sistema familiar, não sustenta as conquistas. Então, soberania interna também vai ajudar nesses casos. E aí pode ser usado por qualquer um, por homem ou por mulher, ok? Ele vai surtir um efeito, vai trazer um efeito bastante interessante para essas pessoas. Vamos lá agora, vamos partir para os Bela Lunas, os antigos Bela Lunas. Então nós vamos começar com o Bela Luna Lua Nova, que ele mudou agora, o nome dele é Intuição e Poder, para ficar mais simples, para ficar mais fácil. Por quê? Intuição e Poder, o nome já diz, né? Muitas vezes a gente acha, isso pode ser um achismo do inconsciente coletivo e no nosso inconsciente, que ser intuitivo, que ser mulher, que ser mais voltada a si mesmo, trazer esse lado misterioso de nós mesmos, pode demonstrar fraqueza. Então, o Intuição e Poder vai trazer para nós a questão de olharmos profundamente para dentro de nós, entendermos e buscarmos a nossa essência. Através da busca da nossa essência, é uma viagem interna, nós conseguimos acessar silenciosamente o nosso poder pessoal. E aí a gente consegue olhar para as situações e entender profundamente aquelas situações que muitas das vezes agora a gente olha e fica confuso. Então nós estamos vivendo agora uma época de muita confusão mental. Por quê? Porque nós temos distrações em excesso. Então nós temos realmente a questão de telas, a questão do algoritmo. Isso daí está sendo discutido, inclusive, nos Estados Unidos, de maneira que foi levado aos tribunais, para vocês terem ideia do quão importante é isso e do quão perigoso é isso, né? Você manipular as pessoas, manipular massas através de algoritmo que está na palma da mão das pessoas. Então, intuição e poder ninguém manda
na minha mente, na minha alma e no meu coração. Quem manda em mim sou eu. Eu sou um ser sagrado, eu acesso o meu poder pessoal agora. E é um restart, é restartar essa força de novo. Geralmente, intuição e poder é bom de se tomar antes de dormir, é ótimo para sonhar, né? Se for lua nova, melhor ainda. Intuição e poder. Para homem também serve, lógico que serve, sempre vai servir. Nós não podemos separar masculino e feminino. Quando a gente separa masculino e feminino, nós estamos nos enfraquecendo. O homem que se separa do feminino sagrado e do masculino sagrado, ele vira um troglodita e ele fica muito fraco. A mulher que se separa do masculino e feminino sagrado interno se revolta, também fica fraca. Então tudo fica muito difícil e a vida, a gente sai do nosso caminho de vida, nosso caminho de alma e começa a ir para um outro lugar. O antigo Bela Luna Lua Crescente agora tem o nome de expansão. Por que expansão? Porque é isso. Bela Luna Lua Crescente é o quê? Lua Crescente. Eu preciso expandir. Então expansão, ele vem para trazer energia, vitalidade, força, fé, coragem para a pessoa se expandir na vida. Sabe quando as pessoas estão ali introspectivas demais, que aí na hora de agir, não age? É diferente uma pessoa que tem muita intuição, né? Ela não precisa ficar o tempo inteiro encolhida ali dentro daquela concha. Ela pode ter momentos que precise dessa concha, desse aconchego. E são coisas separadas. Então eu tenho a mim mesma ali no intuição e poder e por isso eu me expando. Então expansão traz inclusive essências de proteção de aura. Tem muitas pessoas que têm medo de se mostrar, são muito tímidas, tal, porque tem medo de ataques. E quando eu falo ataques, não são só ataques verbais, são ataques no campo de consciência, são ataques frequenciais. Então, expansão, inclusive, traz essências ali, uma delas é a cachoeira do Alcantilado, que traz uma nutrição e uma proteção na aura gigantesca. Então, ela pode aparecer, ela deve aparecer, porque nem sempre a gente tem que ficar encolhida. Então, em muitos momentos, a gente também precisa de trazer esse movimento mais yang na vida. E o expansão vai ajudar pessoas muito tímidas, a pessoas que também são muito intuitivas, mas também não saem daquele movimento. Então, expansão é um grande também antidepressivo. Tá? Ele faz todo o movimento para que a gente faça essa expansão sem perder a intuição, sem perder o chão, sem perder o chakra básico. Eu vou expandir meu plexo solar, porque eu preciso expandir esse plexo solar. Expansão é um grande antidepressivo também. Isso é muito importante. Geralmente a gente trabalha muito com o Sol 1, um antidepressivo mais rápido. Na falta de um Sol 1, o expansão também pode ser usado e pode ser muito bem usado. A preferência é o Sol 1, mas o expansão também faz um trabalho maravilhoso, ok? Lua cheia, Bela Luna Lua cheia se tornou hoje resolução, né? Nós fomos chegando a esses nomes, tivemos sugestões de terapeutas, tivemos sugestões de pessoas mais próximas da Aqua, que nos ajudaram aqui com os nomes, para que fique mais fácil, né, das pessoas entenderem. Então, resolução, lua cheia é o quê? É o momento que eu preciso resolver as coisas, só que são momentos onde nós estamos com muitas questões a serem resolvidas e a gente não está dando conta desse movimento todo. Então, o resolução, ele vem ali para a gente conseguir organizar a nossa mente, delegar o que precisa delegar e ser produtiva e ser objetiva. Então, resolver, certo? Desenrolar. Sabe aquele ditado quando a gente fala para alguém, desenrola, você está muito enrolado, tá? Então pode ser ser usado em casos onde a pessoa está realmente enrolada, que não se decide, não se resolve. Resolução é extremamente importante
nesse caso. E aí não é só aquela resolução do dia a dia de trabalhinho, também vai ajudar muito nessa coisa. Você vai perceber que o dia vai começar a render, mas em coisas também mais profundas, né? Então, a resolução vai te ajudar, inclusive, olha, eu preciso tomar decisões sérias na minha vida, eu preciso organizar a minha vida, eu preciso entender, eu preciso isso. Então, eu preciso mudar de casa, eu preciso mudar de cidade, ou eu preciso terminar um relacionamento, ou eu preciso organizar melhor a vida do meu filho, da minha filha, enfim, eu preciso, sabe? E aí ele vem trazendo foco. Então, o foco é muito importante, porque para você resolver as questões, você tem que ter foco, senão você não consegue resolver também. Muito bem, vamos lá. E aí tem mais 3 compostos que mudamos aqui o nome, que é Aquamãe, o Sorriso e o Aquapaz. O Aquamãe, a gente tirou esse nome Aquamãe porque ele trazia muito a questão muito voltada para a mãe. Todo mundo achava que ele só servia para as mães. Então nós mudamos o nome dele para Ordem Familiar. Ordem familiar, por quê? Porque esse composto ele pode ser usado pela mãe, pelo pai e pelos filhos. O que ele faz, esse composto? Ele coloca todo mundo no seu lugar. Ele trabalha a hierarquia familiar, que é extremamente importante para que haja fluxo. Tá? Falando em fluxo, gente, peraí, esqueci. Eu não falei do Bela Luna Lua Minguante. Ok? Desculpa, vou voltar. Bela Luna Lua Minguante tem a ver com fluxo, né? Então, se a gente não soltar, a gente não tem fluxo. Então, imagine a água represada, ela não flui. E por muitas vezes a nossa vida não está fluindo porque a gente não está soltando, a gente não está liberando. Então, assim, lugares que estão ocupados, eles não podem ser preenchidos por outras coisas, eles estão todos ocupados. Muitas vezes a gente precisa começar liberando o próprio espaço físico da nossa casa, do nosso guarda-roupa, da nossa vida. E aí, então, começa a vir um fluxo, começa a fluir, as coisas começam a fluir. Porque para ter fluxo, a gente tem que ter vazio, a gente tem que ter vácuo. Lembra? Quem estudou comigo sabe, a água tem muito a ver com vácuo, a água tem muito a ver com o número 0. O número 0, ele tem o quê? Todas as potencialidades. O vácuo e o vazio contêm todas as potencialidades. Se a gente está apegada demais com coisas, com relacionamentos, com coisas materiais, com pensamentos fixos, é difícil de ter fluxo, é difícil de fluir. Às vezes é difícil da pessoa até emagrecer, sabe? Às vezes é difícil a pessoa mudar de trabalho, mudar de emprego. É difícil, às vezes, a pessoa parar de sofrer por amor. Quer dizer, esse nome nem cabe nessa frase, porque a gente não deveria sofrer por amor, porque o amor não faz sofrer. Mas é preciso ter vazios nas nossas vidas para que haja fluxo. Então, Bela Lua Minguante mudou para fluxo. Eu preciso de pessoas muito arraigadas, muito apegadas às coisas. É o fluxo. Ok? Tem que fluir. Então, quero mudar de vida, quero me desapegar das coisas. Fluxo. Ok? Então, vamos voltar lá com a Mãe, Sorriso e Aquapaz também mudaram o nome. E aqui a gente vem Aquamãe, Ordem Familiar. O novo nome agora é esse. Ordem familiar é extremamente importante, hierarquia familiar é extremamente importante na nossa vida, na nossa infância, na nossa vida adulta, em todas as nossas idades. A gente precisa entender sobre hierarquia, a gente precisa honrar a hierarquia. E a gente vê muito hoje esse composto, ordem familiar, ele vai ser excelente. Porque a gente está vendo muitas e muitas famílias disfuncionais agora, onde a hierarquia está completamente invertida, né? Os filhos estão mandando nos pais desde pequenos, porque os pais se sentem culpados de não estarem ali presentes, de não estar dando a devida atenção, o amor, o cuidado que os filhos precisam. Então eles vão crescendo, vão se revoltando, vai virando aquela tirania familiar invertida hoje. Isso vem também
de um processo de tempo onde existiu muita tirania também, antigamente, da parte dos pais com os filhos, e agora está voltando, quer dizer, está invertendo. Então, o que a gente precisa sempre é de equilíbrio, né? Hierarquia não significa opressão, hierarquia significa diálogo, mas é preciso entender que existe a hierarquia mesmo. Então, os filhos precisam entender que quem está no comando, por exemplo, de filhos pequenos, de filhos adolescentes, são os pais. E o que a gente está vendo muito hoje é que os pais não querem mais se estressar. Eles não querem brigar com os filhos, eles não querem se estressar. Então, eles deixam os filhos fazerem o que eles bem entendem. E, na verdade, os filhos ali estão buscando essa hierarquia, estão buscando esses limites, porque estão formando sua personalidade e eles não estão encontrando. Então, a gente está vendo um número crescente de depressão em adolescentes, em jovens, e um número crescente, inclusive, de suicídios na adolescência, na juventude, por falta de propósito, por falta de conexão. Então, a conexão, a empatia, os vínculos, eles são criados também através de um não. Através de dizer, isso você vai fazer, isso você não vai fazer. Você não vai ficar o dia inteiro dentro de um quarto jogando videogame, por exemplo. Não, você não vai fazer isso. Sabe? E hoje em dia tá complicado, enfim. Então, ordem familiar pode ser tomada por todo mundo da casa, da família, até o cachorro pode tomar. O sorriso voltou agora com o nome Bom Humor. Voltou não, ele sempre teve aí. Então, o nome do sorriso agora é Bom Humor. E o nome já traz isso. Sorriso, antigamente, a gente trazia muito a questão de sorrir. E é isso, o bom humor é isso, né? Sorrir. Ele está muito ligado à carta da roda, da fortuna, no tarô. E é um arquétipo que traz, é um arcano que traz momentos que você precisa sair de uma bolha. Então, sabe aquelas pessoas, elas estão numa bolha ali do mau humor. Para elas nada serve, né? Então, a vida delas é um mau humor. Ou a vida delas é uma sofrência. Mas muito porque ela não está entendendo, porque ela não está comemorando a vida, porque ela não está enxergando beleza na vida, nem alegria. Então, o bom humor faz com que a pessoa saia dessa bolha. Ele é muito útil para pessoas idosas, para muitos adolescentes e adultos também, que são pessoas emburradas, são pessoas que vivem ali com, sabe, a nuvenzinha preta em cima da cabeça. Então, o bom humor vem fazendo esse trabalho, ele é maravilhoso, ele não vai fazer só esse movimento, né? Então, ele traz realmente uma alegria genuína. A pessoa começa a olhar para as questões e rir, e sorrir, porque ela acha engraçado. Quantas vezes você se lembra de quando a gente era mais jovem, de como a gente era criança, como a gente ria e ficava feliz, às vezes com poucas coisas, com coisas menores, né? Então o tempo foi adultizando demais a gente, e muitas vezes a gente tá muito cansado também, tá muito chateado com muitas coisas, então a gente fica de mau humor. O bom humor vem ali para mudar isso, para aceitar, principalmente às vezes pessoas que estão em casos onde elas precisam aceitar algumas condições, né? Então o bom humor, ele olha e sorri de novo para você, a gente começa a sorrir de novo para a vida. O Aquapaz, o nome dele agora é Conexão e Propósito, e o Aquapaz eu mudei o nome porque esse nome ele era muito evasivo, né? Ele não trazia muita informação. Então, conexão e propósito, eu acho que traz agora os reais benefícios do Aquapaz. O Aquapaz, ele é muito usado mesmo para quando você perdeu o rumo da sua vida. Você não sabe mais o que você está fazendo, onde que você está, para onde que você vai. Então é conexão e propósito, tá? Se conectar de novo com você mesmo, com você mesma, e saber que você tem um propósito. E o Aquapaz, ele age muito rápido,
e ele também é um grande detergente. O Conexão e Propósito agora, ele age, a pessoa começa em primeiro lugar fazendo uma limpeza muito grande na vida dela. E essa limpeza também pode começar com uma limpeza física, uma limpeza na casa, uma limpeza no escritório, uma limpeza no carro, enfim, a pessoa começa a limpar, porque ela sabe que também para ela seguir é a mesma coisa lá do fluxo, precisa ter fluxo, certo? O Aquapaz, ele é mais amplo, o Conexão e Propósito, ele é um pouco mais amplo que o fluxo, tá? O fluxo é quando a gente realmente está ali e precisa, sabe? Você sabe que você tem que fazer, você sabe que você tem que limpar as áreas, né? E o Conexão e Propósito cara, eu tô completamente perdida, nem sei o que eu tenho que fazer. A minha cabeça tá, assim, uma névoa. Eu acho que hoje tá acontecendo muito isso com as pessoas por causa de internet também. Eu não sei para onde eu vou, o que eu faço primeiro, o que eu não faço, né? Então, o Conexão e Propósito vai direcionar, e é muito rápido, as pessoas começam a agir sem nem perceber. Ele é muito sutil, sabe? Mas as coisas começam a mudar, e começam a mudar para valer. Então, pessoas que estão em relacionamentos que já não servem mais, que não tem mais propósito nenhum, que não tem nada a ver com propósito de vida, esses relacionamentos eles vão minguando e as pessoas vão saindo dele. Quando estão no caminho errado de trabalho, quando estão no caminho errado de amizades, ele vai limpar a área, tá? Conexão e propósito. Então, eu tô com medo de tomar o Conexão e Propósito. Então, assim, escolha o que você prefere, ficar a vida inteira sendo enganada por você mesmo, ou você realmente entrar ali e caminhar. Isso tem muito a ver também com maturidade, né? Então, às vezes, soberania interna ali também, solitude vai muito bem junto em horários separados, porque a pessoa fala, é isso mesmo, eu preciso mudar, né? Então, eu tenho que me conectar comigo mesmo de novo e com o meu propósito maior de vida. Qual é o meu propósito maior de vida? Não sei. Então, Conexão e Propósito, toma Conexão e Propósito, né? A pessoa fala assim, eu não sei o que eu quero para minha vida, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu tô num trabalho que eu não gosto, mas eu também não sei o que eu gosto, eu já não sei mais, a pessoa já tá tão enfronhada naquela vida de mentira, naquela vida que foi... Essas vidas, elas foram assim, plantadas no nosso inconsciente, né? Então a gente tem que sacudir e mudar muita coisa. E a notícia, assim, é que isso nunca acaba também. A gente sempre vai estar em movimento e mudando coisas, ok? Então tá bom. Só os nomes mudaram, tá? Não teve mudança de essências, nós mudamos somente os nomes para ficar mais fácil. Então nós temos agora o Solitude, o Travessia, Soberania Interna, o Intuição e Poder, Expansão, Resolução e Fluxo, e Ordem Familiar, com Humor e Conexão e Propósito, ok? Quem tiver dúvida, pode colocar sua dúvida nos grupos. É bom a gente interagir nos grupos também, porque outras pessoas podem estar com as mesmas dúvidas que vocês. Então, coloquem as dúvidas aí, escreva se você concorda com tudo isso e vamos interagir, porque quando a gente interage também com propósito, né, a gente aprende bastante. Então, acredito que tenham bastante pessoas as pessoas me dão feedbacks no meu privado. Eu acho, assim, tem coisas maravilhosas. Então, quem quiser colaborar com isso, coloque no grupo, tá bom? E fico sempre à disposição de vocês para tirar essas dúvidas e para colaborar com que a água pode colaborar com vocês. E aqui vai uma dica para vocês, que é uma dica que eu deixei para o final, que é: nós estamos mudando os compostos para 50 ml, mudamos a apresentação do vidro também. E para dizer para vocês que ainda existem vários desses compostos nas nossas duas representantes, a Farmácia Vida e a Florescência, no Rio de Janeiro,
Os contatos vão estar em algum lugar aqui. Nós temos ainda estoques de 60 ml, então aproveitem porque os preços estão iguais. Então na compra dos compostos ainda com 60 ml, vocês vão ganhar 10 ml de cada composto, tá? O mesmo composto, a mesma formulação, tudo ok, tudo certinho, mas então comprem porque vocês vão ganhar aí 10 ml de brinde, porque a nossa nova produção já está acontecendo e daqui a pouco a gente não vai ter mais, tá bom? Se você gostou dessa mudança, se você gostou desse áudio, repasse aí para os seus coleguinhas, repassem para as pessoas que vocês acham que precisam ouvir, porque é só dessa maneira que a gente realmente consegue compartilhar e difundir essa terapia que eu acho fantástica, que são os compostos água. Fiquem bem, cuidem-se e um grande abraço a todos.